sou Aline de Oiá, né? Como já diz por aí, né? Aqui em qualquer lugar, a Luca. Sou filha de Telvina Maria José, fui iniciada numa casa de Angola, né? Turma Jussara. E depois de muito tempo, troquei minhas águas e passei a estar ao lado de Benedito de Oxalufã, da onde hoje levo, né, para a vida a bandeira do Queto. E Benedito de Oxalufã plantou a minha casa. Sendo assim, a importância de hoje estar dentro da religião, né, faz com que eu possa trazer pessoas para estar ao meu lado. E também, assim, como dizer, a importância de tudo que gera um patrimônio, ou seja, o patrimônio o qual hoje nós estamos aqui falando é para falar sobre o Urubá, a história muito linda, né, que veio trazida pelas Áfricas, pelos mares, através das 3 princesas, representante maior, e a Naçuocá. Qual é a família que eu faço parte? O meu axé plantado faz parte disso. Somos, como dizer, um pouco de raiz, sendo assim, Nagô, raiz da minha casa é Bancolê, e tem uma grande história também atrás disso tudo, né? Que começou no centro do Rio de Janeiro, no bairro da Saúde, depois foi para Caxias, depois passou a vir para Edson Passos, aonde foi fundada a Casa Grande. E durante muito tempo, o Urubá é uma língua que vem já pela ancestralidade e já desde do povo, né, quando começou isso. Sendo assim, o primeiro candomblé do centro do Rio de Janeiro, primeiramente, e logo depois, o primeiro candomblé da Baixada Fluminense. É uma família, vamos dizer, centenária, né? Então eu posso, assim, ter o privilégio de fazer parte disso, da onde temos histórias de Tia Davina, também de Vicente Bancolê, e se termina na casa de Rômulo, né? Casa de São Roque e São Lázaro, em Edson Passos, que até hoje a casa está lá. Benedito foi um dos últimos zeladores da casa, Benedito de Oxalufã, Benedito Gomes Barbosa. Esse era o nome do meu pai. Me chamo Wagner Moura, aqui na minha casa, Eleifel é o Wagner Jodé, alguns me chamam de Odesse, mas aqui nessa casa sou o Baba Quiquerê, significa que sou o pai pequeno dessa casa. Eu acredito que a tradição é a palavra mais importante, vindo referente à importância, né, na minha vida. Na minha casa, onde tem uma origem muito forte e muito nobre, né? Primeiro candomblé de Mesquita, São Roque, São Lázaro, nome da casa. A mão do chão da minha casa, meu avô, Benedito de Oxalufã, quem plantou essa casa, quem deu forças à minha mãe para iniciar esse caminho. A gente tem uma antiguidade muito nobre e muito forte. E desde o início, de quando eu era abiã, que já faz um bom tempinho, eu venho aprendendo muita coisa com os meus familiares, principalmente junto com a minha mãe. O Itã tem uma importância muito grande, que ele conta as lendas da nossa antiguidade, né? Da nossa fé, da nossa religiosidade. E vem mostrando vários tipos de caminho que a gente pode resolver, como nós podemos agir na nossa vida. Xangô tinha 3 esposas. 2 delas eram guerreiras, que era Obá, uma grande guerreira, e Oiá. Xangô adorava uma guerra. Isso não é novidade para ninguém. E sempre estava em guerra. Mas um certo dia, em um campo de batalha, os guerreiros, né, invasores, tentaram invadir o seu terreno. Xangô, com suas 2 esposas guerreiras, partiram para a guerra. Até que Oiá lembrou de Oxum e disse: como ficará Oxum? Obá disse que os outros guerreiros que estavam na porta protegeriam ela.
mas Oxum disse que não deveria ser de problema, porque ela conseguiria se defender muito bem. E assim foram para a guerra. Metade dos adversários de Xangô deram a volta e invadiram castelos. Os guerreiros que estavam protegendo, Oxum ficaram muito nervosos e foram procurar a rainha, Oxum, uma das rainhas, perguntando o que seria feito. Oxum disse para os 2 guerreiros se afastarem e só deixassem as mulheres no palácio. Deu ordem para as mulheres servirem a bela e mais bonita comida, colocar as mais belas vestes, joias e esperar os guerreiros entrarem. Quando os guerreiros entraram, Oxum, simplesmente sentada no seu trono, disse: podem comer, podem ficar. Os guerreiros olharam e ela disse: me deixaram sozinha. Falaram que eu não sirvo para a guerra. Então, não tem muito o que eu fazer. Podem comer. Os guerreiros não estavam vendo uma resistência em Oxum. Sentaram, se alimentaram, se esbaldaram. Em alguns instantes, em alguns segundos, todos morreram, envenenados. Oxum venceu uma guerra, sem levantar uma espada. E quando Xangô, Oiá e Obá voltaram, porque descobriram que a outra metade, dos guerreiros que estavam invadindo o castelo, se surpreenderam, porque não tinha mais nada para fazer. Quando Xangô chega e vê que Oxum conseguiu acabar com a guerra através da alimentação e da delicadeza dela, a resposta foi uma, Quiloxê, Quiloí. O que está acontecendo? É o Urubá, dito sempre. E falo para vocês, e tem sempre uma cantiga aqui na hora da guerrilha. O Quiloxê, ó para, Quiloxê e ponda, Quiloxê, ó para, Quiloxê e ponda. E fica aquela pequena... Vira uma brincadeira numa casa de santo, porque a palavra Quiloí, e Quiloxê. Quiloxê quer dizer o que é, o que está acontecendo. E Quiloí, estou fazendo assim. Meu nome é Vitor Guimarães, nome social. Dentro do Ilhéu sou conhecido como Vitor de Logonhedé. Ou como eu fui nomeado por Oiá ainda. Consegui ganhar esse cargo dignamente, mostrado meus trabalhos, como eu sou pelo santo. Ela me honrou em me nomear o Pautu de Oiá. Ossan era o rei das ervas, ele conhecido como o Senhor da Mata, aonde ele, para si mesmo, não gostava de distribuir as ervas, os encantos e as magias, então ele guardava dentro de uma cabaça. Mas com isso, os orixás ficavam um pouco chateados, por só ele saber os feitiços, só ele saber os encantos, as magias. Oiá ficou meio que... Por que só ele? Então ela, com seus ventos, esparramou-se as ervas, as cabaças que se esparramou pelo chão da mata, da floresta, as ervas e o encanto. Ossan em si foi, logomente dito, pegar as ervas. Porém, os demais orixás, todos em si, foram ajudar. Ele de pé falou assim: ok, eu aceito dividir minhas ervas com vocês, mas eu serei o único orixá a poder chamar, pois as ervas são sagradas. Como a gente faz a saçanha, a gente está fazendo o sumo de todas as ervas, sabendo que em si as demais plantas, ervas conhecidas como Euê no candomblé, chamamos de sangue verde, pois no nosso candomblé existem 3 tipos de sangue: sangue vermelho, sangue branco e sangue verde. Como eu diretamente estou falando de ervas, então a gente chamamos de sangue verde. No candomblé utilizamos 2 tipos: ervas quentes e ervas frias.
As ervas quentes a gente utiliza para fazer uma limpeza, antes de um ebó. As ervas quentes a gente utilizamos para limpeza, descarregos, antes de um banho, para poder puxar a carga negativa que está no corpo da pessoa, ok? Algumas ervas quentes a gente pode se chamar de aroeira, ou eu e ajoí pupa, ou em si a gente pode dizer que é arruda, eu e atopá kim. Banhos de ervas frias servem para acalmar, trazer tranquilidade, descansar o ori após o ebó, após o mobi. Algumas ervas frias são o tapete de Oxalá, conhecido como o boldo, que é Euebabá. Awanishonilé, teté comaté. Awanishonilé, teté comaté. Awanishonilé, ibaburu, teté ugum, jodonifam. Ibaburu, donipau, teté ugum, jodonifam. O Giriantoma, o Giriantoma, o Giri. Oi, meu nome é Carla de Maria. Sou Iá que queria. Do Ilê e Fé, Oiá e Ogum, de Mãe Aline de Oiá, em Mesquita. Eu fui feita em outro barracão, não foi aqui, tá? Foi da irmã de santo da minha zeladora atual. Zeladora de por quê? Porque desde o momento que você é feita, aquela pessoa que abre teu farinho, ela nunca vai deixar de ser sua mãe de santo. Sendo que, quando eu fui feita no barracão de Zélia de Oxum, Mãe Aline de Oiá estava presente. Ela participou de todo o labé, ela participou de todas as funções e de toda a feitura, e sempre ajudando. Lá, ela foi a minha esbanã. Hoje, ela zela pelo meu santo. Eu digo zelo por quê? Porque minha mãe de santo ainda é viva. Ela não faleceu. Então, ela continua sendo minha mãe de santo. E a Mãe Aline de Oiá, ela é a minha zeladora. E eu estou no Ilê, Ogum e Oiá, da Mãe Aline, hoje Mesquita. Fui feita em Oxumaré. Sou muito grata por tudo. Desculpa, o que aconteceu? Sou mais grata ainda por ter a Mãe Aline como minha zeladora, porque é uma pessoa extraordinária, que além de zeladora, ela é uma amiga, uma mãe. Ela de ter que, se tiver que dar bronca, ela dá. Ela de elogiar, ela elogia. Tudo que eu sei, aprendi com ela. E ela não tem, aquela coisa de não ensinar, que eu sei que tem muitos pais de santo que guardam tudo para si e não gostam de passar, não me ensinam. E ela não. Ela está sempre ali pronta, uma palavra amiga, para uma ajuda. E com isso eu sou muito grata. Não deixando, claro, minha gratidão pelo antigo axé. Não, eu não estou falando isso. Sou grata por tudo que aconteceu, pela minha feitura, pelo tempo que eu passei lá. Mas lá eu tive um tempo, por motivos particulares, meu tempo acabou. E sou muito grata aos meus orixás que nunca me abandonaram, que sempre estiveram presentes, sempre ao meu lado, sempre me auxiliando, em ter me dado um rumo. E esse rumo foi aqui, na casa de Mãe Aline. Meu primeiro contato com a linguagem iorubá
foi quando eu fui para casa da mãe Zélia. Eu fui através de uma amiga minha, que hoje é minha irmã de barco, e eu tive o primeiro contato. Não é fácil, não vou dizer que é fácil, porque não é fácil, é uma linguagem complicada, mas que nós temos que ter determinação e alguém que nos ensine, que nos explique da melhor forma, da forma mais simples. Toda vez que estiver dentro do barracão, você tem que estar limpo. Para fazer uma comida de santo, tem um preceito. Então, você tem que ter pelo menos 7 dias cumprindo esse preceito. Onde? Você não pode estar num bar, você não pode estar bebendo, a sua vida sexual, você não pode ter relações sexuais. Por quê? Porque você tem que vir com corpo e alma pura, limpa. Não é só vestir o branquinho, não. Seria muito fácil. Nós temos que estar realmente de corpo e alma naquilo que nós estamos fazendo e desejando o bem ao próximo. Desejando o quê? Ajudar, a harmonia, a felicidade e o amor. Não só da boca para fora, mas o teu coração está querendo isso. Porque o orixá ele é vento. Ele está no vento, ele está no tempo. Então não adianta que você não consegue esconder nada. Eu vou falar sobre a comida de axé. Porém, antes de fazer qualquer comida de axé, e quando nós arriamos a comida, nós temos que ter uma vela e um copo d'água aceso. Para quê? Para tranquilidade, para paz, para harmonia. Nós temos como comida de axé o ebô, que é de Oxalá. O ebô de Oxalá, quando nós cozinhamos a canjica, nós tiramos a água e nessa água nós dissolvemos na água o acaçá. Por quê? Quando dissolve o acaçá na água, nós lavamos todo o barracão com esse acaçá. Só picamos a água em cima do barracão também. Pode só picar essa água para tranquilidade no ambiente. Tá? Nós temos também a comida de Iemanjá, que é feita com o quê? Ela é feita também com a canjica, sendo que a canjica, nós temperamos essa canjica com o camarão seco batido com a lobaça, que é a cebola. Aí nós temperamos a comida e enfeitamos com camarões secos, que essa comida é de Iemanjá. Nós pedimos toda a prosperidade para poder proteção, principalmente para as crianças. Por quê? Dentro de toda a gestação, a princípio, quem protege o ventre é o Oxum. Mas o Oxum, ela faz a proteção até a parte do nascimento. Do nascimento da criança para o restante da vida, já é passado para quem? Para Iemanjá. A de Oiá, tá? A comida de Oiá, nós fazemos como? São os acarajés, que quando nós batemos o acarajé, tem que ser em silêncio. Geralmente nós batemos o acarajé como? Andando pelo barracão, pedindo prosperidade, harmonia, que tudo fique brando, que não tenha confusão, e vamos batendo calado. E fritamos com a colher de pau. Sempre, tudo é feito com a colher de pau. Tem o amalá de Xangô. O amalá de Xangô, ele é feito com quiabo. Nós batemos, né, o quiabo bem picadinho. E também ele é temperado da mesma forma, com o dendê, a lobaça e o camarão seco. Tá? E aqui nós fizemos a representação com 6 quiabos e 6 pedaços de carne. E a comida de Oxumaré. A comida de Oxumaré, ela é feita com a batata doce, que é cozida a batata doce. Você espreme a batata doce, amassa ela todinha e faz as 2 cobras, colocando como a renovação, que é a renovação, e colocamos o que? Em cima de folhas. Por quê? Da mata. E ele é representado por a cobra. Cobra rasteja, então rasteja nas folhagens. Oxumaré, muitas pessoas acham que ele é metade, como falam. Metade do ano, homem, metade mulher. Isso não é verdade. Essa confusão se dá por quê? Porque Oxumaré, ele rege o ciclo da vida. Como ele rege o ciclo da vida é o quê? O homem e a mulher. Então, as pessoas fazem essa confusão, mas não. Oxumaré é um orixá masculino. E, claro que ele é simbolizado pela cobra. Além disso, ele é da prosperidade. Ele também tem um simbolismo com o arco-íris. O arco-íris é a prosperidade, como se fosse a pessoa indo de encontro à sua prosperidade.
em ter bens no futuro. Muitos pedem, só que as pessoas às vezes esquecem que elas só pedem. Mas elas também têm que agradecer, porque cada coisa que são feitas, tudo que é feito, sempre o orixá está presente. Mas existem outras cantigas também, né, de outros orixás, como Xangô, que é supremo. Uma das minhas filhas apresentou o Amalá, né, nesse documentário, e falando sobre a divindade de Xangô. E eu gosto muito das palavras Iorubá, quando diz Adupé Obadodê, Adupé Obadodê, o Senhor está presente, né? E Adupé Ninobá, Ecoalê, o Senhor está presente e está entre nós. É uma responsabilidade muito grande estar aqui falando uma coisa que aprendi com meu pai, né? Então, tem outra também, né? Que muita gente canta na roda de Xangô, que é Oraim Alodeu, Paraquinijá Ciarucu, tá no Coço Leleu, Paraquinijá Ciarucu, Orixá tá no Molorum, Querejé, Agutã. Então, Xangô está dizendo que ele não come carne de carneiro, né? Ele prefere não comer, está dizendo Oraim Alodeu, Paraquinijá Ciarucu, estou indo embora. Então, uma coisa assim de suma responsabilidade para muitos da nossa religião é aprender o Urubá, é estar, né, com o entendimento das letras, das cantigas e poder estar passando isso para os mais novos, né? Eu gostaria muito que todos tivessem essa oportunidade de aprender. Tem, não sei se ainda tem, mas na UERJ tinha assim um curso de Urubá, aonde as pessoas iam lá para aprender, para poder falar, né? É tão legal se todo mundo pudesse, dentro de uma casa de santo, olhar um para o irmão e querer saber da hora e perguntar a gogô a Melaninha. Por que a gogô a Melaninha? A gogô a Melaninha perguntando que horas são, né? Odiarô. O que é odiarô? Um irmão olhar para o outro e falar odiarô, bom dia. Os filhos de santo mesmo perguntam, mãe, o que é isso? Qual o nome disso? Que é o fundamento, né? Aí você tem o Aie e o Orum, que é o Aie é o chão onde é plantado em muitas casas, fundamento de Omolu, porque Omolu é o Senhor da terra. Então Aie é tudo aquilo que é o chão e Orum é tudo aquilo que é o céu, que é levado ao Batalá, ao Urumbilá e aos orixás do branco. Assim como também representa em outras casas da mesma forma, são os axés de outras nações. E isso é importante falar sobre isso. O que é um pepelê? Pepelê é o assento de uns atabaques, aonde se põe os atabaques dentro de uma casa de santo. Então, linguagens para filhos de santo, né? Uma lobaça. A lobaça é uma cebola. Uma gamela, a gente tem, né? É uma travessa de madeira, aonde a gente coloca, inclusive, a comida de Xangô. E, resumindo assim, é muito importante poder falar sobre isso, aonde a gente vê crianças, né? Alguns meninos, a gente fala, olha, querequetê quer dizer moleque, que o moleque corre, né? E a gente pode estar sempre se melhorando e trazendo. Eu fui surpreendida logo na minha iniciação por uma senhora que foi minha mãe pequena, muito conhecida, a dona Madalena de Odé. Ela entrou na época, né, eu fui me iniciei na Angola, na minha macaia, olhou nos meus olhos e me perguntou, menina, sabe o que é uma piaba? Eu não sabia o que responder, estava começando, né? Não tinha o que falar. E naquele momento eu olhei e falei assim, que é isso? E determinadas horas que eu tinha que passar com a minha cabeça baixa,
Os mais velhos estavam conversando entre eles em Urubá para que nós, mais novos, não tivéssemos contato nem entendesse o que eles estavam falando. Eu costumo dizer aos meus filhos de santo, né, que para chegar numa casa de santo é muito importante o respeito ao entrar, né, dentro da casa. Então a gente usa a frase também, que é Urubá. Agoilê é quem está entrando. Agoiá pode entrar, para que as pessoas possam chegar, entrar devidamente, fazer o seu asseio, né, que é o seu banho, para dar continuidade à sua chegada na casa. E a representação também. Quando um filho de santo quer falar com a mãe de santo, em algumas casas, sendo a minha casa, né, o correto é ele chegar perto de mim e perguntar, falar, Eru, licença, minha mãe. E quando eu chamo, se for boró quer dizer homem, ele me responde, Mogé. As iás, as meninas, né? Irô. É importante. Irô quer dizer sim, minha mãe. Mogé quer dizer oi, minha mãe. Então, é muito importante isso. Esse patrimônio é uma herança que não vai se perder. Pode se perder, né, se não for cultivada da maneira certa. Mas é um jeito de levar a nossa ancestralidade à frente. Movimentar a nossa raiz. Isso para mim é um patrimônio. Patrimônio com raízes presas no chão. Uma árvore bem fincada no chão, com as raízes bem profundas. Isso para mim é um patrimônio. Patrimônio material é você poder não deixar morrer tudo aquilo que já foi feito, tudo aquilo que vem da África, dos nossos ancestrais. Porque todos nós temos ancestrais negros. Então, aquilo que vem dos nossos ancestrais, não deixar que morra, que se vá, que ninguém saiba, é muito rico. Eles sofreram tanto para a gente poder estar aqui, passaram por tantas coisas, tiveram que esconder a sua religião. E quando escondiam sua religião, o que eles faziam? Para poder esconder sua religião, eles colocaram outra religião, né, no lugar. Quando eles falavam de Oxum, eles não poderiam falar que era Oxum. Eles falavam que era o quê? Nossa Senhora da Conceição. Então colocava um santo, que é da Igreja Católica. E hoje em dia já não precisa mais fazer isso. Então, patrimônio cultural em Urubá foi uma conquista que a gente teve, mas com muita sofrência lá no passado. Até a gente conseguir ter a liberdade cultural que a gente tem hoje, muitas pessoas lutaram por conta de preconceitos religiosos, de discriminação em devidos lugares. Antes você não podia sair na rua vestida, trajada como eu estou. Eu não tenho vergonha. Se eu estiver aqui na rua do jeito que eu estou, eu vou, volto. E antigamente você não podia, porque era perigoso. Não que hoje em dia não seja, tem muito preconceito? Tem. Mas você consegue falar a sua religião, falar da sua religião, sem esconder e sem ter vergonha. Dependemos de filhos, de netos, de irmãos, para que essa cultura seja passada e implantada num chão de uma casa de candomblé, no ilê, que seja ensinado dentro de um sabagi, de um roncó, que seja importante explicar o porquê de cada coisa dentro do candomblé. Tudo tem uma função, tudo tem um porquê. Nada foi plantado, nada foi colocado no lugar à toa. E esse é o importante do candomblé, do patrimônio urubá. Tudo tem sua importância. Então fiquem com Deus. Olorumo do pé para todos. Mutumbá, meu colofé. Mucuyu, para quem é de Mucuyu, né? E a minha despedida de Aline de Bagã. Xalaberrum, ao senhor do Aie da minha casa.
Agô ingena, acaló ingena, omolu araê ingena, que o Omolu nos dê agô para quem entra e quem sai na minha casa, né, aqui assim, sendo dito, pedindo agô e licença, que o Omolu é o rei.